que você entendendo essa rota, esses aspectos, essas características que eu vou te dizer aqui nesse vídeo de hoje, você vai ter condições de fazer quem você ama parar de beber de uma forma mais rápida e menos cansativa. A rota que eu vou te falar aqui é como se fosse um mapa. Você entendendo o mapa, é muito mais fácil você saber como chegar lá, os caminhos para você chegar nesse objetivo. E ao mesmo tempo, se você não entender o mapa, não entender os caminhos que vão levar ao seu objetivo, você pode acabar tomando um caminho errado que vai te afastar da sobriedade de quem você ama. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre a rota para você fazer quem você ama parar de beber. O que é isso, Vitor? O que é a rota? Deixa eu te esclarecer já o que você deve esperar desse vídeo de hoje para te ajudar nessa jornada. É um vídeo de atalho. Esse vídeo que você vai assistir agora é sobre um atalho. O que é um atalho? É algo que torna a sua jornada ou mais rápida ou mais segura, em direção ao objetivo de fazer quem você ama parar de beber. E a ideia é a seguinte, que você entendendo essa rota, esses aspectos, essas características que eu vou te dizer aqui nesse vídeo de hoje, você vai ter condições de fazer quem você ama parar de beber de uma forma mais rápida e menos cansativa. E sem perder muito tempo, vamos dizer assim, porque a rota que eu vou te falar aqui é como se fosse um mapa. Você entendendo o mapa, é muito mais fácil você saber como chegar lá, os caminhos para você chegar nesse objetivo. E ao mesmo tempo, se você não entender o mapa, não entender os caminhos que vão levar ao seu objetivo, você pode acabar tomando um caminho errado, indo para uma direção errada, que vai te afastar da sobriedade de quem você ama. Porque se você quer que quem você ama pare de beber, perceba que querer não é o suficiente. Existe um caminho, porque o alcoolismo é uma doença, então existe um caminho pelo qual o alcoolismo ocorre, e que isso não depende também nem da vontade do alcoolista, você vai perceber que são alguns princípios psicológicos que eu vou te explicar aqui, e aí isso te dá o norte para você, entendendo isso, você entender que existe um caminho para você contornar isso, para você fazer com que quem você ama pare de beber e supere essa questão do alcoolismo, certo? Então vamos lá. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que o alcoolismo é uma doença que é mantida pelos princípios que regem os hábitos, os comportamentos humanos. Existem alguns princípios, talvez você saiba disso, talvez não, mas o nosso comportamento ele é muito baseado num funcionamento animal, né? de prazer e dor imediatos. Então, o alcoolismo didaticamente, eu quero que você entenda isso aqui assim, didaticamente, é um pouco mais complexo que isso, mas isso te ajuda a entender, ele é como se fosse um mau hábito, que ficou muito fortalecido, muito arraigado na cabeça da pessoa. Até de um ponto de vista não meramente racional. Porque os hábitos, eles são formas de a gente resolver problemas na vida, ou ter mais prazer ou ter menos dor. E aí o cérebro tenta economizar energia para que você sobreviva. E ele busca automatizar os comportamentos, torná-los mais automáticos. Isso pode te ajudar se for um bom hábito, mas como é o caso da doença do alcoolismo, vai atrapalhar muito. E aí o que acontece? Esse hábito acaba sendo nocivo, só que ao mesmo tempo esse hábito ele traz alguns prazeres, algum alívio imediato, disfuncional, mas ele traz, né? Então existe um caminho entre o alcoolista, porque a maior parte das pessoas, até porque você deve estar assistindo esse vídeo, porque a pessoa que você ama, ela não parou de beber completamente, pelo menos por conta própria. E por que isso acontece? Porque dentro do alcoolismo, existe um caminho entre a pessoa não querer parar de beber, que é um estágio da mudança que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje, até um caminho em que a pessoa tem interesse e compromisso em ficar sóbria. Certo? E esse caminho é o mesmo caminho de qualquer mudança de um comportamento humano. Você vai perceber que essa lógica do que eu vou falar se aplica a qualquer um de nós. Se aplica a você, se aplica a mim. E muita gente me fala o seguinte, Vitor, olha só, mas cada caso é um caso. Como é que você pode dizer que isso se aplica a mim? Como é que você pode dizer que isso se aplica ao alcoolista que eu amo? Eu posso te dizer isso porque você é um ser humano.
Mesmo sem saber quem você é, eu sei que você precisa respirar oxigênio. Mesmo sem saber quem você é, eu sei que você precisa se alimentar, você precisa tomar água. Então, por mais que cada caso seja um caso, tem coisas que não fazem sentido. Todo mundo tem essas necessidades. Ah, Vitor, mas eu não preciso tomar água, eu não preciso me alimentar, eu não respiro oxigênio. Então você é uma exceção. De resto, se você for um ser humano que tem essas necessidades básicas, daí você não é uma exceção, por mais que você às vezes ache isso. Porque é comum, inclusive, no ser humano, achar que é uma exceção. Então perceba o seguinte, o que eu quero te explicar nesse vídeo de hoje é a seguinte questão, que muita gente olha para o alcoolista e usa um termo de uma forma que não ajuda muito. Olha para um alcoolista que, obviamente, essa pessoa precisa parar de beber. E aí você olha para essa pessoa não está querendo parar de beber. Você olha para essa pessoa e muita gente olha de uma forma desinformada e acaba taxando, rotulando essa pessoa, dizendo que ela está em negação. Olha, o alcoolismo é uma doença cheia de negação. Isso, num contexto profissional, pode ser útil, mas num contexto de relacionamento, num contexto social, isso não traz benefício, na minha opinião. Sinceramente, acaba virando um rótulo muito inútil e prejudicial. Porque não é que o alcoolista está em negação. Talvez você não tenha ouvido falar o que significa a palavra negação, né? Deixa eu explicar isso. É um conceito complexo que a maioria das pessoas entende parcialmente. É um conceito psicológico, psicodinâmico, altamente complexo, que implica num mecanismo de defesa emocional, que faz com que a pessoa negue uma realidade, ou rejeite, ou não observe, ou não observe essa realidade de uma forma inconsciente. E aí, beleza. E tem gente que acredita que uma pessoa que está em negação precisa ser confrontada com a realidade. Porque já que está em negação, eu preciso, então, impulsionar, eu preciso confrontar ela mais ainda, eu preciso explicar para ela uma realidade que ela não está enxergando. Mas não é esse o ponto com o alcoolismo. Não é assim. Se você for confrontar, não só o alcoolista, mas qualquer pessoa que você vai entender na lógica que eu estou dizendo, não é o melhor caminho. Uma pessoa que tolera ser confrontada, do tipo assim, olha, você precisa parar de beber. Você não está enxergando que você está estragando tudo. Você não enxerga que você já está deixando de cumprir os seus compromissos no trabalho. Você não percebe que você está estragando a sua saúde. Isso seria confrontar. Só que dependendo do estágio da mudança que a pessoa está, esse confronto não vai ser útil. Ele vai ser muito pelo contrário, ele vai ser a marcha ré da mudança do comportamento do alcoolista. E aí olha o que acontece com as pessoas. Dizem que o alcoolismo é uma doença caracterizada pela negação e que os alcoolistas são pessoas que negam a realidade. Olha, isso é um conceito que já foi excluído cientificamente. Isso não condiz com qualquer pesquisa séria. Porque hoje em dia a gente já tem condições técnicas, tá? E esse é um conhecimento que eu quero trazer para você usar para a sua realidade prática, pessoal. É o seguinte, que os alcoolistas, eles não têm um índice de negação maior do que as outras pessoas. Só que o que acontece? Existe esse conceito histórico, arcaico, de que os alcoolistas são mentirosos, os alcoolistas estão em negação. E aí você talvez está me ouvindo isso e está pensando, Vitor, mas não faz sentido o que você está dizendo, porque eu vejo o alcoolista e eu consigo entender, e eu observo ele, e para mim ele está em negação. Para mim, ele realmente mente para mim várias vezes, ele esconde às vezes até de si mesmo, Vitor. Para mim isso é uma negação. E aí eu vou te dizer onde é que está o engano aqui, se você pensou isso. O engano está no seguinte, esse traço de negar, de dizer que não quer mudar, ou de não enxergar a realidade para modificar algo que seja necessário, é um traço altamente influenciado pela forma com a qual você aborda essa mesma pessoa, pelo jeito que você conversa com ela, pelo jeito que você se relaciona com ela. Eu sei que talvez, ainda mais se você está começando a me acompanhar, existem muitos detalhes que talvez você nem faça ideia. E eu espero que nesse vídeo de hoje eu consiga te esclarecer, pelo menos muitos deles, para que você comece a se dar conta de que talvez algumas coisas que você faz no momento errado, ou que você fala no momento errado, pela natureza, não é um desejo nem seu nem do alcoolista. Nós estamos submetidos a uma certa natureza humana. Faz com que essa mudança de comportamento vire
uma resistência. A ideia da mudança de comportamento vire algo que gera uma resistência. E aí o alcoolista começa a esconder mais. Aí o alcoolista começa a argumentar mais. Aí o alcoolista começa a ficar mais calado, ou a relutar mais contra o problema, ou ficar mais rebelde. E aí você pode olhar para ele e dizer, viu, Vitor? Ele é um mentiroso. Viu, Vitor? Ele é um negacionista. Porque alcoolistas são todos mentirosos. Só que isso é um engano muito antigo, que não se justifica mais hoje por qualquer pessoa que esteja buscando informações de qualidade sobre isso. Né? Mesmo que você escute alguém dizendo isso, é uma opinião, o que eu estou dizendo não é a minha opinião apenas. E não é só a minha experiência, eu vivencio isso e para mim isso é muito nítido. Mas se você for pesquisar isso, você vai perceber que qualquer artigo científico sério, o que eu estou dizendo é assim, banal. É algo muito pacífico. É algo muito óbvio. Só que por alguma razão, o alcoolismo ainda é cheio de preconceitos e pessoas que não têm condições técnicas para poder dizer para você o que fazer em relação ao alcoolismo. Bem intencionadas. E não é fácil ter condições técnicas, tá? Eu não estou julgando isso. Não é fácil ter essas condições técnicas para saber o que eu estou dizendo para você. Mas perceba que talvez você vai ouvir muita gente repetindo essas coisas. Os alcoolistas, eles sempre estão em negação. E o que acontece? Isso se torna uma profecia autorrealizável. O que é uma profecia autorrealizável? Você começa a acreditar numa história. E aí você começa a agir de acordo com aquilo que você acredita. E aí, com essas suas ações, você desperta aquilo que você não quer e que corrobora a sua tese inicial. Deixa eu trazer isso para outras palavras. Imagina só, num relacionamento, você tem um amigo. Aí esse seu amigo, ou amiga, você começa, ou esse seu amigo, tá? Esse seu amigo ou essa sua amiga começa a telefonar para você, diariamente. Era um amigo que você tinha até uma relação, você gosta dessa pessoa, tem um carinho, não é uma amizade tão assim, é uma amizade mediana, se não é uma amizade tão próxima, mas você gosta, você tem um carinho por aquela pessoa. Aí essa pessoa começa a te enviar algumas mensagens pelo WhatsApp. E começa a te telefonar todos os dias. Todos os dias. E ela começa a dizer, olha, fulano, eu gosto muito de conversar com você, fulano. E começa a perguntar para você, olha, fulano, tô te sentindo meio estranho, meio frio. Fala para você, esse amigo fala para você. Tô te sentindo meio frio, parece que você não tá mais querendo, não tá mais gostando de conversar comigo. Parece que você não quer mais ser meu amigo. E aí você fala para esse seu amigo, não, querido, não, querida. Eu gosto de você, eu tenho um carinho por você, você é uma pessoa importante para mim, você é um amigo que eu tenho. Acho que você tá me entendendo mal. E aí essa pessoa não satisfeita começa a perguntar mais uma vez, começa a insistir para você. Não, mas você não gosta de mim. Não, mas você tá distante de mim. Parece que você não quer mais a minha presença. E aí essa pessoa de tanto fazer isso, começa a te incomodar. E aí você começa a tentar se justificar. Não, mas olha só, eu já te disse, você é um amigo que eu tenho. Eu gosto de você, você tá, não é... Eu acho que você tá entendendo mal, eu gosto de você. E de tanto essa pessoa te perturbar com isso, você passa a, o quê? Cansar. Você passa a cansar. E aí o que acontece? A profecia desse amigo se concretiza. Por quê? Poxa, você começa a não ter mais tanto apreço, tanto prazer por falar com essa pessoa. Mas não é porque você não gostava, mas é porque ela começou a colocar na cabeça que aquilo era tão... E falar que você não gostava dela e insistir tanto que você começou a se incomodar e realmente passou a ser um fato. Isso acontece com o alcoolismo todos os dias. Eu vejo pessoas todos os dias me dizendo que fazem isso. Por quê? Porque se você não entender como lidar com o alcoolista, você vai apertar o botão errado. E aí você vai colher e vai desencadear reações no alcoolista que não são as que você quer. E aí você vai começar, talvez, a achar que é porque ele é assim. Ah, mas o alcoolista que eu amo, Vitor, ele é diferente. Ele não tem o que fazer, sabe por quê? Ele já me disse que gosta de beber, ele já me disse que não quer parar de beber. Toda vez que eu toco, ele não me escuta. Toda vez que eu toco no assunto, vira uma briga. Por quê? Porque a maioria das vezes, talvez você não está seguindo. Porque talvez não saiba. Como é que você vai saber disso que eu estou falando?
Você não está seguindo a rota da mudança de comportamento. Você não está seguindo o curso natural da mudança de comportamento. Porque no meio do curso da mudança de comportamento, você precisa... é como se fosse um mapa mesmo de uma cidade. Às vezes você precisa pegar a esquerda, às vezes você precisa pegar a direita, às vezes você precisa parar no semáforo. Se você começa a dirigir numa estrada, na sua cidade, e tem o sinal vermelho e você avança, vai bater. E se não bateu, sorte. Você percebe? A mudança do comportamento do humano também acontece assim. Por isso que não é tão... Por isso que eu bato tanto na tecla de que, olha, não é simplesmente você falar para a pessoa que você quer que ela mude. Pelo menos não quando se trata da doença do alcoolismo. Ela tem várias pegadinhas. Depois que você desvenda essas pegadinhas, fica mais óbvio. Só que se você não entende isso, você vai tropeçando em fatores previsíveis. E você vai se decepcionando, se cansando. Só que a gente não está falando aqui de você fazer uma receita de arroz. A gente está falando aqui que receita de arroz. Até para fazer um arroz, você precisa saber como fazer, né? Agora, a gente está falando aqui de algo que depende disso, muitas vezes, a vida de alguém. Talvez a vida sua também. Porque essa pessoa, se ela for importante para você, a gente está falando de uma coisa tão importante que é algo que depende disso, a vida de alguém. Por isso que quando eu explico coisas assim, que talvez sejam um pouco complicadas no primeiro momento, perceba que você entender isso que eu estou dizendo pode te dar a oportunidade de conquistar os seus objetivos. Por isso que eu me dedico tanto a explicar com tantos detalhes, tá? Sei que às vezes tem gente que fala, Vitor, mas quantos detalhes? Cara, a vida e a morte estão em jogo. Você quer que eu deixe as coisas de fora? Acho que não, você não vai querer isso. É porque talvez você não saiba que você precisa entender esses detalhes. Entende? Isso é muito dramático. É muito sério, mas eu tô dizendo isso porque é fato, né? Você sabe disso. A gente está falando aqui de uma coisa muito séria. Então, é o seguinte. Então, por que você tem que entender esses estágios da mudança que eu vou falar agora para você? Porque quando você entende o seu objetivo, para você ser parte da solução, para você fazer quem você ama parar de beber, é você levar o alcoolista através desses estágios da mudança. É você entender o estágio da mudança que ele está e entender que é o seguinte, o seu objetivo é ir para o próximo estágio. Vitor, o que é isso? Me explica? Tá, deixa eu te explicar. Eu vou falar dos estágios da mudança. Você que está com um caderno, você que está com papel e caneta, esse é um bom momento para você anotar. Veja só, os estágios da mudança, não fui eu que inventei. Quem me dera, né? Quem me dera, não fui eu que inventei. Quem trouxe esse modelo, né? O nome disso se chama, isso você não precisa anotar. Isso é só para você entender a procedência do que eu estou dizendo. Tá? Para você entender que não é da minha cabeça. Isso aqui, quem trouxe, quem mostrou isso, foram pesquisas científicas. Através de 2 pesquisadores, né? Eu não sei agora qual que é o que é mais... sempre é associado a esses 2. Que é um cara chamado Procasta e o Di Clemente. 2 psicólogos. Se não me engano, até são vivos. E eles trouxeram essa ideia do modelo transteórico da mudança. Que ideia é? O que é isso, Vitor? Por que você está falando esses nomes? Porque eu sei que tem gente que precisa ouvir isso para entender o quanto isso que eu estou dizendo é sério, não é brincadeira. E esse modelo transteórico da mudança, ele foi avaliado a partir de milhares de pessoas e replicado em dezenas, centenas, milhares de estudos que mostram que o comportamento de uma pessoa tem a tendência a passar por esses estágios da mudança. E não é um mero capricho você entender eles, senão jamais eu estaria dizendo isso aqui numa live para você. Entender esses estágios da mudança, eles te dão a luz que você precisa para entender aonde que estão os botões para você apertar o botão correto para você ir para o próximo estágio. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, olha, vou simplificar para você. Sim, vamos pegar aqui 5 estágios, tá? Primeiro estágio da mudança é o estágio da pré-contemplação. O que é pré-contemplação? É o estágio da mudança em que a pessoa não acha que precisa mudar. É o alcoolista que diz que não precisa parar de beber. Eu não preciso, ou eu não quero, ou eu não consigo. Ele nem considera a ideia de parar de beber. Seja lá qual for a justificativa que ele utilize, ou você encrenca demais, mas ele não tem a mínima ideia de que ele precisa, não acha, ele não tem esse interesse na mudança, por várias razões.
E aí o que acontece? O segundo estágio da mudança é um estágio em que começa a existir uma ideia sobre mudar. Que é o quê? O alcoolista segue ainda achando que não precisa mudar, não precisa parar de beber, mas começa a vir uma pulguinha atrás da orelha. Assim, tipo assim, olha, contemplação, quer dizer o quê? Tá contemplando a mudança. Tá olhando, será que eu faço? Será que eu... Olha, eu gosto de beber, eu acho que eu não preciso parar. Mas ao mesmo tempo, poxa, eu já perdi 2 empregos. Meu Deus, eu acho que não tá legal assim. Fui no médico lá e os exames não tão legais. Mas ao mesmo tempo eu acho que se eu dar uma maneirada, acho que eu não preciso parar. Olha, não é tão ruim assim, olha, então todos bebem. É o estágio da contemplação. A pessoa tá ali, ó. É super natural isso. Faz parte da mente, não tem nada de... Tem gente que olha isso e pensa, não, mas ele tá mentindo. Ele já me disse ontem que queria parar de beber e hoje ele disse que não quer e que não mudou de ideia. Normal, isso é o estágio de contemplação. Qualquer ser humano que já fez uma mudança de uma forma consciente consegue reconhecer em si. Começa a olhar para você vai perceber que isso pode acontecer com você numa proporção menor. O alcoolista ele só deixa isso mais explosivo. Porque o alcoolismo é uma doença mais explosiva do que uma mudança de comportamento, talvez outra menor. Aí a gente vai para o outro estágio da mudança, que é o estágio da preparação. Nesse estágio da preparação, o alcoolista já acha que precisa parar de beber. Ele já reconhece como um problema beber. E ele olha e fala, poxa, realmente, não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Do jeito que tá, não dá mais. Do jeito que tá, não dá mais. Só que ele ainda não tá fazendo nada. Ele tá ensaiando, ele tá observando, ele tá vendo o que ele vai fazer, mas não tomou nenhuma ação ainda. Ele tá... Sabe quando a pessoa tá pra pular numa piscina? E vai pular na piscina e dá uma paradinha na beirada, assim. Dá uma parada na beirada, olha... Aí os amigos pensam, não, vou empurrar ele pra piscina. Não. Daí se você tenta empurrar pra piscina, a pessoa puxa, firma os pés pra trás. Pera aí, eu tô me preparando pra pular. Tá entendendo? É o estágio da preparação. E aí o próximo estágio é o estágio dos sonhos. É o estágio que você quer. É o estágio que você gostaria de trazer. Ignorar tudo isso que eu tô falando e ir direto pro estágio da ação. Seria maravilhoso, eu concordo. O problema é que não dá. O problema é que não é assim. O problema é que tem essa rota. Se eu for em linha reta, para tentar chegar num outro lugar na cidade, tem semáforo. Se eu for tentar ir do ponto A para o ponto B dentro da sua cidade, se você quiser ir em linha reta, você vai bater a cara num muro, você vai bater a cara num semáforo, tem uma rodovia movimentada. Então, o estágio de ação é o lugar que você quer chegar. Só que se você não entender que tem esses caminhos no meio, você vai bater de cara com a parede, você vai passar do sinal vermelho, você vai começar a empurrar e ele vai fazer força para trás, porque você não está respeitando a natureza. Percebe? Claro, você não tem obrigação de saber isso. Mas é disso que muito do seu desgaste vem disso. Porque no estágio da ação é o estágio em que o alcoolista está assim, ó. E por isso que eu digo, às vezes, talvez algum vídeo ou live que você possa ter me ouvido falar, você vai me ouvir falar talvez em algum momento, que eu considero mais importante não parar de beber. Parar de beber é o objetivo. Isso é o objetivo. Só que no meio da jornada, eu considero mais importante o alcoolista estar agindo do que ele tá parado, tá sem beber. Porque parar de beber é relativamente fácil. Coloca o alcoolista internado no hospital, ele vai ficar 1 mês sem beber. Se for 1 mês no hospital internado, sem acesso à bebida. Agora, o que é importante é a ação. É o comprometimento do alcoolista com a manutenção da sobriedade. É o comprometimento dele em fazer o que for necessário para não beber. E isso acontece no estágio da ação. Porque mesmo no estágio da ação, o alcoolista não parou de beber ainda, cara, ele está tentando de verdade. Ele vai conseguir daqui a pouco. Se ele não conseguiu já, daqui a pouco ele vai conseguir. Porque ninguém para uma pessoa determinada. Nada é mais importante do que o comprometimento com o objetivo. E isso acontece no estágio da ação. E muitas vezes você quer chegar para o alcoolista e dizer assim, olha, fulano, poxa, você não vê que você está estragando a nossa vida? Imaginando que assim ele vai pular para o estágio da ação. Aí ele vai pular para o estágio da ação, mas não vai pular para o estágio da ação. Por quê? Dependendo do tipo de... Se você já começou a perceber o que eu estou dizendo, dependendo do estágio da ação, da mudança, cada coisa que você vai dizer vai ter um efeito diferente. E claro, se você não dominar isso, se você fizer isso às cegas, é tipo você sair correndo numa rodovia, sair correndo numa avenida, tentando atravessar a rua sem olhar para os lados. Você vai bater. Mas não é porque a rodovia é perigosa.
Você tem que olhar o semáforo, né? Ver a hora que abre o sinal para o pedestre, a hora que fecha o sinal para o carro. É sobre isso que eu estou falando com você aqui hoje. Então é o seguinte, e eu sei que o que eu estou dizendo aqui pode não ser tão simples num primeiro momento. Depois que, dentro do curso ACA, eu repito isso tantas vezes, tantas e tantas vezes, que eu acho que até enjoo de ouvir isso. Porque é o seguinte, isso precisa ser medular. Medular é uma coisa assim, se tiver um conceito que eu digo, Vitor, qual coisa mais importante você diria que existe para eu, familiar de alcoolista, entender? Se eu tivesse assim, ó, Vitor, você tem 5 minutos para me falar de algum assunto. Qual assunto você diria que é o que você acha que mais traz custo-benefício para mim, para eu entender? Eu vou te dizer, os estágios da mudança. Porque a partir daqui você já não fica mais no escuro. Você entender essa parada, no primeiro momento, tem vários nomezinhos assim, né? Mas depois você não fica mais no escuro. A partir daqui você entende, beleza, olha só. Você começa a enxergar com outros olhos tudo o que está acontecendo. E aí o que acontece? Quando você entende isso, você começa a perceber que cada estágio da mudança que o alcoolista está, ele é sensível de uma forma diferente ao que você faz ou fala. E a sua energia é mais bem gasta de uma forma e não de outra. Por exemplo, uma pessoa que está no estágio de ação, fala assim para mim, Vitor, olha só, vou pegar uma pergunta que me fazem, e agora sobre essa luz para você entender. Vitor, olha só, eu devo meu marido, olha, ontem meu filho, ele não bebeu. Ele bebe quase todos os dias. Ontem foi um dos dias que ele não bebeu. Você acha que se eu chegar para ele e elogiar ele, dizendo, olha meu filho, que bacana, parabéns que você não bebeu ontem, isso é reforçar a sobriedade, Vitor? Isso é legal? É interessante que eu faça isso? É isso que você quer dizer, Vitor? E eu vou te dizer agora. Depende. Se você pega alguém que está no estágio da ação e essa pessoa não bebeu aquele dia, com muito esforço, não bebeu, conseguiu, ele está feliz porque ele não bebeu. Foi uma conquista para ele, aos olhos dele. Aí você chegar e celebrar uma conquista com alguém, isso é reforçador, é legal. Agora, pega a mesma coisa, pensa que você gosta muito, sei lá, vamos pegar uma coisa minha, né? Vamos dizer que o Vitor gosta muito de maionese, eu gosto muito de maionese. Aí o que acontece? Se alguém achar que eu tô comendo muita maionese, hoje eu não acho. Hoje talvez eu não acho, ou eu acho um pouquinho, talvez no máximo na contemplação sobre o meu jeito de comer maionese. Se um dia eu não comer maionese e alguém chegar pra mim e falar assim, Vitor, cara, tá de parabéns, Vitor. Eu tô orgulhoso de você que você não comeu maionese ontem. Eu vou ficar incomodado. Por quê? Por que você tá me dizendo que eu tô de parabéns se eu não acho que eu preciso parar de comer maionese? Peraí, por que você tá me dizendo isso? Não tô entendendo. Onde você quer chegar com isso? Vai começar a incomodar. Vai começar a gerar uma estranheza. Porque como assim eu tô de parabéns? Isso é os seus olhos. E como é que eu enxergo? Parece que você não me respeita? Você não se importa com o que eu acho? Percebe? Eu garanto para você que você também, de uma forma ou de outra, esse funcionamento é natural. Entende? Porque é um jeito de apresentar. Agora, daí percebe como essa pergunta, Vitor, então eu vou elogiar essa pessoa? Depende. Se ela não quer mudar, se ela não acha que precisa mudar, e você elogiar ela que ela não bebeu naquele dia, isso no mínimo vai soar estranho, a não ser que você diga para ela o seguinte, olha, eu fico muito feliz e eu fiquei muito feliz ontem que você não bebeu. Mas não é uma excelente forma de reforçar a sobriedade. Porque você está dizendo que você gostou. Você não pode partir do pressuposto que você é o dono da razão. Senão a pessoa vai se sentir desqualificada, desconsiderada. Você também se sentiria. Vitor, é muito difícil. Você também se sentiria. Você percebe? É só você começar a observar com um pouco mais de sensibilidade isso. Para você também, você se conhecendo nesse caminho também. Porque você percebendo que você também tem os seus estágios da mudança. Você também tem os seus estágios do quanto você está comprometido a fazer essa parte ou não. Você está me assistindo agora, você pode estar no estágio da pré-contemplação. Aí o que vai acontecer? Você vai olhar para mim e vai ficar bravo. De repente, nem sei por que você está. Se você está na pré-contemplação, eu não entendi por que você está assistindo esse vídeo até agora. Não justifica. Por que você está me assistindo até agora se você não acha que você precisa mudar, se você não acha que você precisa aprender, se você não tem interesse nenhum em fazer a sua parte para fazer quem você é parar de beber? Se você está na pré-contemplação me assistindo agora, você está aqui por engano. Você não entendeu o que eu ensino. Eu ensino familiares a fazerem alguma coisa. Se você não quer fazer nada, não é o seu lugar.
Nada de certo ou errado nisso, mas é o que é. Né? Você achou que estava entrando no açougue e você entrou na padaria. Tá tudo certo. Só sai, melhor você sair, porque aqui não é o lugar que você queria chegar. Agora, se você está no estágio da contemplação, você está me ouvindo e está pensando, olha, esse menino, ele tem umas coisas que ele fala aí que faz sentido para mim. Mas sabe, às vezes eu acho que é muito difícil. Eu não sei se eu preciso saber tanto assim quanto ele fala. E tem um monte de coisa que eu não concordo não, viu? Eu não entendi direito, mas eu não concordo. Eu não sei, e talvez essa é a última live que eu vou assistir. Contemplação é assim, eu tô pensando, não sei se eu quero fazer alguma coisa. Eu não sei se eu quero entender isso ou não. Eu tô aqui de curioso, bem curioso. Vamos ver. Se cair do céu alguma dica milagrosa, eu pego. Se eu tiver que me mexer, ele falou em caderno. Caderno. Eu não preciso disso. Contemplação. Tá navegando, quero saber um pouquinho, tô um pouco curioso, tá navegando. Tá vendo, beleza. Um dia volta, outro dia vem, pega uma live pela metade, nunca sabe quando que tem live, nunca sabe o que tá sempre meio perdido, mas tá ali, tá considerando, tá beleza. Tá vendo. Fica à vontade. Agora, talvez você tá no estágio da preparação. Você tá pensando assim, Vitor, não, eu acho. Eu já entendi e eu preciso entender mais. É verdade, tem razão. Então, beleza, eu vou começar a ouvir. Mas, cara, eu escuto aqui o que dá pra fazer. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, sabe? É porque é muito difícil, Vitor. Olha, eu tô vendo o que eu vou fazer, Vitor. Talvez eu não sei se eu quero fazer isso daí. Mas eu tô pensando, eu acho que eu precisaria fazer alguma coisa diferente. Vitor, eu sei que do jeito que tá, eu não quero que continue. Mas eu não sei se eu quero fazer alguma coisa a respeito, Vitor. Tem gente que até fala assim, Vitor, olha, mil perdões, Vitor, me perdoe, porque, olha, eu não sei se eu quero fazer isso. Querido, eu não tô aqui pra dizer, você não me ofende falando isso. Você só mostra que você não, né, isso é a sua vida. Não me ofende com isso, fica à vontade. É que é a sua vida, não precisa pedir desculpa pra mim, né? Tem gente que fica assim, eu entendo, tem gente que tá no estágio da mudança diferente. Só que, pra você conseguir ser parte da solução, como a maioria das pessoas que eu entendo querem, né? As pessoas que me chegam, estão me ouvindo até agora, por exemplo, você vai precisar estar no estágio da ação. E eu sei que muitos estão, né? Quem está com caderno, existem níveis também de quanto você está comprometido em fazer isso. Mas você talvez está no estágio da ação. É um estágio em que você está comprometido a fazer a sua parte. E eu vou te dizer, você não precisa fazer mais que a sua parte. Então vamos, tá entendendo? E aí você pode parar e observar, olha, será que eu, familiar, interessado que o outro pare de beber, eu quero que essa pessoa esteja no estágio da ação. Se você me entendeu até agora, você já deve ter percebido que o que você quer se você quer que essa pessoa pare de beber, lógico, você quer que essa pessoa esteja no estágio da ação. Só que assim, você pode não estar agora. E não tem nada de certo ou errado. Eu só quero que você observe isso. Que estágio que você tá, tudo bem. Porque se a gente olhar para isso com julgamento, você para si próprio, você vai, sabe? Você também não vai ficar à vontade. E essa é uma mudança sua, completamente sua. Você não me deve absolutamente nada. Eu também não devo nada a você. Eu tô aqui para te mostrar um caminho. Se você quiser saber, cada um tem a liberdade. Você pode não seguir, mas só observa. Qual é o estágio da mudança que você tá? Porque quando você quer que o outro chegue no estágio da ação, nada vai ser mais forte do que você estar no estágio da ação para fazer a sua parte. Percebe? Então vamos colocar isso em outras palavras? Tá? Vamos pegar um exemplo mais prático, assim, vamos ver. Dicas da contemplação. Vou lá, eu vou dar. Vamos pensar o seguinte, imagina, olha só, que quem você ama, vai conversar com essa pessoa, né? Aí você chega e fala pra ela, você fala a seguinte pergunta. Ô, querida, você acha que você precisa parar de beber? Aí vamos ver as respostas de acordo com o estágio da mudança. Na pré-contemplação, essa pessoa vai olhar pra sua cara e vai falar, você tá doido? Como assim? De jeito nenhum. Ou ela pode até dizer de outras formas. Tem até um vídeo que eu aprofundo só nesse estágio da mudança. Mas ela pode dizer para ela, não consigo, sabe o que é? Eu tô velho demais para isso, não adianta, eu já tentei parar. Não tem como. Pré-contemplação. Agora, a mesma pergunta para quem tá no estágio da contemplação. Vai ser assim, olha, às vezes eu acho que eu passo um pouco do ponto, mas eu não acho que eu chego a perder o controle, ó.
Isso não é nada. Às vezes chega pra você, não, verdade, poxa, eu preciso mudar, mas eu preciso só parar de exagerar. O problema é o exagero. E 80% das vezes eu exagero, mas 20% não. É a contemplação, que é o estágio mais frequente. Esse estágio, ele é caracterizado por esse elemento que se chama ambivalência. É um nome difícil, talvez, para você, se você não tiver familiaridade, mas eu ainda não encontrei um melhor. Se você está me assistindo e você encontrou um nome melhor, me avisa. Um nome mais fácil é porque ambivalência significa a pessoa tá com duas vontades ao mesmo tempo. Vitor, eu não sou assim. Eu, quando eu quero uma coisa, eu quero. Quando eu não quero, eu não quero. Olha, você até pode ser predominantemente assim, mas se você é assim, talvez seja até difícil para você entender, mas a maior parte das pessoas, elas passam a maior parte da vida com a maior parte das coisas em dúvida. Um pouco de ambivalência. Eu não tenho certeza absoluta do que eu quero nesse momento. E essa ambivalência, ela sempre acontece. Ela não vai embora, quase nunca. Nem para você, nem para a maior parte das pessoas. Tem que ter um nível de comprometimento para ir embora a ambivalência, ele tem que ser muito grande. Inclusive no meu curso, as alunas que eu tenho lá, você pensa, poxa, a pessoa é minha aluna, a pessoa é aluna do Vitor, entrou no curso do Vitor, se inscreveu, investiu dinheiro nisso. É uma pessoa altamente comprometida. Eu vou te dizer, são pessoas normais. E uma pessoa normal, ela, por mais que esteja comprometida, ela pode em algum momento ficar meio, mas eu não tô tão empolgada assim, eu tô até assistindo, tô fazendo ou não, porque é natural. Se você se cobrar nunca ter momentos de balançar a sua motivação, você vai ficar menos motivado. É normal, ao longo da jornada, você ter a motivação oscila um pouco. E aí você busca manter a motivação ao longo do tempo. Mas, enfim, não quero me prolongar nisso. Mas aqui esse é um assunto que eu acho que ele é muito rico. Mas acho que... Deixa eu voltar para o meu script. Seguinte. Beleza, então o que você precisa fazer com alguém que está no estágio da mudança, da contemplação? Alguém perguntou para mim, Vitor, mas o que eu faço no estágio da pré-contemplação, no estágio da contemplação? O que eu faço em cada um dos estágios? Deixa eu te dizer o seguinte. Primeira coisa que eu quero te falar, rapidamente, é você entender de uma outra forma o seguinte. Se você já conheceu um pouco a minha história, você vai entender que ela foi marcada, o grande acontecimento da minha história, que me fez estar aqui hoje, que me fez entender que dava para ajudar quem não quer ser ajudado, é porque eu percebi que eu precisava falar com aqueles pacientes de uma forma que era adequada ao estágio da mudança que eles estavam. E não adiantava eu aconselhar, não adiantava eu só ensinar eles a parar de beber, eu precisava entender isso. Por conta do que eu já disse para você. Então, um jeito errado de você fazer isso, eu vou falar do jeito certo em seguida. O jeito errado de você fazer isso é você simplesmente ir para o lado da ação, dizer como as coisas devem ser, ou para o lado do conforto, a solução. Fulano, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Sempre chegar com uma solução. Quando a pessoa não está no estágio da ação. Quando alguém está no estágio da ação, ela vai te perguntar e você vai dar qualquer dica, ela vai fazer tudo o que você perguntou, discutivelmente, porque ela está no estágio da ação. Só que antes disso, aí você mal precisa dizer, porque essa pessoa está buscando. Você mal precisa aconselhar, porque essa pessoa já está indo atrás de saber. Tanto que ela mal precisa de você falando isso. Está muito interessada. Talvez ela possa te ligar, igual... Eu fiz uma entrevista essa semana com uma irmã que fez o irmão parar de beber à distância. E ela me contou o seguinte, que chegou um momento, e foi legal porque as pessoas me perguntam muito isso, talvez eu te contando como é que ela fez essa parte, isso te ajude a ilustrar um bom momento para você usar um conselho. Vitor, eu sou muito de aconselhar, eu nunca posso aconselhar, você pode. Olha, por exemplo, essa irmã, o irmão dela estava parando de beber. Tava um caso de alcoolismo bem grave, ele estava bebendo o tempo todo, acordava e já bebia. E ela começou, né, ela começou a mudar o jeito de se relacionar com ele, e aí ele começou a parar de beber, ele ficou mais ou menos um mês sem beber. Até que teve o final do ano passado, em que teve uma festa de Natal. E aí a esposa dele comprou bebida alcoólica, comprou garrafas de destilado. E a irmã, ela mora em outro estado, ela sabendo o que estava acontecendo, poxa, ficou chateada. Poxa, a esposa dele não ajuda, cara. A esposa dele parece que não colabora. Enfim, por várias razões a esposa dele não colaborava, de fato. Tanto que ela própria comprou destilado. E aí era final de ano, várias pessoas na festa, na casa dele, né? Era na casa dele. E aí acontece o quê? Ele ligou para essa irmã e falou, minha irmã querida, olha só,
eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com você. Tem bebida lá na sala. E eu tô morrendo de vontade de beber. Mas eu não quero beber. Mas, cara, tá difícil. Te liguei porque eu preciso de um apoio. Eu preciso conversar com alguém. Será que eu vou embora de casa? Será que eu saio de casa correndo? O que eu faço? Eu tô me sentindo instigado a beber. Eu tô com vontade, tô com desejo de beber. Eu não quero fazer isso. E aí a irmã existiu, então, naquele momento, um excelente momento para ela dizer algo para ele. Do tipo, e aí ela deu um incentivo para ele. Falou, ó, cara, não vai pra sala. Uma coisa simples, né? Mas não vai pra sala. Você vai sair pra onde agora, né? É meia-noite, você vai pra onde agora? Não tem pra onde ir, né? Então não fica na sala. Não que ele precisasse necessariamente desse conselho, mas você percebe que aí é um conselho que, poxa, não, verdade, ó, para que ele não, ó, eu tô tentando não beber. Beleza. Eu não tô sozinho. Você sabe, talvez você saiba ou não, que em momentos difíceis, só a ideia de que você não tá sozinho, quando você tá tentando fazer alguma coisa, já faz muita diferença. Percebe? Então, nesse contexto, vale, ó, cara. Então não fica na sala, querido. Beleza. Ó, não tô sozinho. Ó, beleza. E ele não bebeu esse dia. Foi muito bacana. Só que é o seguinte, porque ele já tava no estágio da ação, ele ligou pedindo pra ela, ó, cara, me dá um apoio moral, qualquer coisa que você diga já me ajuda. Tô aqui me sentindo sozinho, com dificuldade. E aí, beleza. Foi um momento bom pra fazer isso. Percebe a diferença? Do que você tá lá na festa, tem a bebida que ele comprou. Ele comprou. E aí você vai fazer a mesma coisa? Não faz sentido nenhum. Ah, não, mas ó, não fique na sala. Foi eu que comprei. Eu não quero que você me diga isso. Se você tá querendo me controlar, entende a diferença? E aí, perceba que, ó, essa irmã conseguiu, mesmo a esposa agindo errado. Porque muita gente, no seu contexto, eu sei, a maior parte das pessoas é assim. Tem um monte de gente que age errado e você tá aqui, tentando entender. A maioria não vai tentar entender, porque a maioria, se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E se a maioria fizesse o certo, a sociedade inteira seria diferente. Né? O alcoolismo não teria tanta prevalência. Né? Vamos ver um jeito certo, então. Ó, o alcoolista está no estágio da contemplação, me perguntaram. Né? E é justo eu falar sobre esse estágio um pouco mais, porque esse é um estágio que prolonga mais. Esse é um estágio que tende a ser o estágio mais comum, que a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo assim. Eu quero que você perceba que nesse estágio que você precisa é gerar dúvidas. Gerar dúvidas. Você aumenta, por exemplo, vai conversar com ele, ao invés de você dizer sempre, ó, começa o assunto dizendo o que você acha, não começa assim. Começa entendendo o que ele ou ela acham. Aí ela vai falar pra você, ó, eu não acho que é um problema, ao mesmo tempo eu acho que é um problema. Aí você pode, quem sabe, responder algo do tipo, parece que você às vezes acha que é um problema, às vezes acha que não é. Papo de doido, mas é um papo de doido. Não precisa dizer isso, né? Mas você vai só refletir o que a pessoa falar. Isso é uma boa dica. Você, ó, não, eu percebo que você às vezes acha que você precisa, às vezes você acha que você não precisa. Você devolve para a pessoa. E, ó, é verdade, às vezes você acha que sim, às vezes você acha que não. Não precisa ir enfiando, ó, minha opinião é essa. Vai com calma. Você vai aumentar. A ideia aqui não é você argumentar, mas é você aumentar a percepção dessa pessoa sobre os riscos, sobre o problema de continuar como ela está. Mas, Vitor, como é que eu vou fazer isso sem argumentar? Cara, você pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, você pode aumentar a percepção de problema dessa pessoa se ela seguir bebendo. Você pode não acordar ela no dia seguinte se ela perder o horário para o trabalho. Não, você não é obrigado a acordar essa pessoa, né? Se ela parou se ela não acordou para ir para o trabalho, que é a função dela, de repente, ou para a faculdade, você não vai acordar ela para ela não perder o compromisso. Vai perder o dia da prova. Perdeu o dia da prova. Beleza? Você já está deixando, você deixa essa percepção acontecer. Entende? É muito mais eficaz quando isso é percebido dos olhos do alcoolista do que quando é você que vai lá e fala, viu, fulano, se eu não tivesse te acordado, você teria perdido. Percebe? Ou às vezes aumentar a percepção dessa pessoa das vantagens da mudança. Eu vou usar outras palavras para explicar a mesma coisa, porque talvez você consiga entender pelo outro lado. Por exemplo, quando você vai e fala para o alcoolista, por exemplo, assim, ó, fulano, eu odeio ficar com você quando você bebe, porque você fica um chato, que saco, nossa senhora, você fica com bafo, com cheiro ruim, você fica fedido, nossa, é horroroso estar com você quando você bebe, eu não aguento mais, que coisa horrorosa.
Alguém poderia dizer, mas Vitor, isso não é aumentar a percepção sobre o problema? Não, isso é ofender. Isso é atacar a autoestima do outro. Isso não é, isso é você, sei lá, você tá provocando, você tá criando um atrito à toa. Você não vai fazer o outro pensar, ah não, pensa só, que loucura. A pessoa vai parar e vai olhar pra você dizendo tudo isso e vai falar, ah não, é verdade, olha, é verdade. Depois de uma explicação com tanto carinho, verdade, não. Gente, parei de beber, sabe por quê? Porque a minha mãe falou que não gosta de estar comigo quando eu bebo. Olha, já pensou isso? Claro que isso não vai acontecer assim. Claro que não vai acontecer assim. Porque o ser humano tem autoestima, né? Eu preciso me proteger. Por mais que eu seja uma pessoa que está fazendo tudo errado, se eu não proteger a minha autoestima, poxa, que direito que alguém tem de atacar a autoestima do outro? Que direito que você tem de atacar a autoestima do outro? Que direito que o outro tem de fazer isso? A coisa mais nobre, aquilo que te mantém vivo na vida, que é o seu mínimo senso de valor. A gente ataca isso nos outros diariamente, às vezes, né? Por quê? Porque a gente não se dá conta disso, né? Às vezes a raiva faz a gente pensar, não, pô, você tá atacando aquela coisa mais nobre, o instinto de vida que a pessoa tem. Então vamos pensar, tá, Vitor, então dá uma solução, Vitor, dá uma solução então, cara, beleza, eu te dou. É sutil. Se eu te explico isso do começo, se você pega o vídeo agora, quem entrou agora vai ficar bravo comigo, porque não entendeu o que eu falei até agora. E agora você fala a mesma coisa de outro lado, olha só. Meu filho, eu gosto muito de estar contigo, eu gosto muito de conversar com você, de ouvir você contando sobre os seus interesses. Claro, eu tô sendo genérico, né? Se liga, eu tô sendo genérico, você vai ser específico. Tem que ser honesto. Tem que ser honesto e específico, se você quer usar isso. Mas ó, você fala, meu filho, eu gosto muito de estar com você, de conversar com você, de ouvir você falando sobre as coisas que você gosta. Tem que ser genuíno. Ó, eu gosto. E amanhã, querido, tô pensando em fazer aquele risoto de frango que você gosta. Pra gente conversar, pra gente ter um momento bom juntos. Ah, Vitor, mas eu vou fazer isso? Ele não vai achar que não tem problema nenhum ele continuar bebendo? Que relação tem uma coisa com a outra? Tudo agora precisa ser falado sobre a bebida. Todo assunto do mundo tem que ser falado sobre bebida agora. Senão ele não vai achar que é um problema beber. Ó, isso que eu tô falando entra em aumentar a percepção das vantagens da mudança. Aí você pode colocar no meio... É justo negociar? Negociar é justo. Negociar é justo. Se eu negocio com respeito, é justo? Ó, meu filho, então eu vou fazer esse risoto gostoso, eu sei que você gosta. E eu tava pensando em que a gente pudesse tomar só suco nesse jantar. Um suco, ó, fazer um suco de limão bacana aqui, aquela limonada que você gosta. Eu vi uma receita na internet, e beleza, ó, e eu queria que fosse assim. E aí você pode evoluir, porque daí, se ele beber, não tem o risoto. Não tem o risoto. Combinado. Eu não vou fazer isso de sacanagem. Ah, fulano, olha só como você é um ser humano desprezível. Não, cara. Pô, eu ia curtir muito essa noite aí com você. Amanhã é um dia do risoto, ó. Faço um agrado pra você, você faz um agrado pra mim. Vamos passar uma noite gostosa juntos, conversando e tal. Tá entendendo? Oferecer cerveja sem álcool. Não. Não. Eu não acho, eu não recomendo, tá? Cerveja sem álcool, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se você quer estimular a sobriedade... é interessante que você afaste os estímulos. O estímulo de abrir uma cerveja sem álcool, ele não tem álcool. É diferente. Não é álcool. É melhor? É. Só que é o seguinte, é a mesma substância, o sabor é semelhante, a rotina é semelhante, abre a garrafa do mesmo jeito. E a gente é uns bichinhos que acha que é muito racional, mas a gente é puro animal. A gente é muito voltado para a rotina, o ritual, o horário, o jeito de fazer a coisa. Então a cerveja sem álcool é muito próxima dos estímulos que envolvem a cerveja com álcool. Então um suco é melhor. Entende nesse sentido? Porque ele é diferente. A água pode ser melhor. Ou nada que seja de beber, que seja só comida. Uma comida gostosa sem bebida. Ou uma água mineral, que seja. Percebe? A cerveja com álcool. Vitor, tem gente que consegue fazer isso com cerveja sem álcool? Tem. Não é uma regra, é um princípio. Cerveja sem álcool pode ser, só que ela é difícil encaixar isso. Geralmente, quando isso funciona, essa ideia de ser cerveja sem álcool, ela vem do alcoolista e não de você. Ela costuma vir do alcoolista. Mas se ele fala, ó, eu faço questão de ser sem álcool, olha só, eu vou lá, minha mãe, eu vou lá, minha esposa, eu vou levar, ó, sem álcool, hein? Porque eu quero curtir com você e, ó, eu vou curtir muito.
Eu quero que seja sem álcool. Ó, ele tá tentando. E ainda assim ele tem risco. Beleza, pode dar certo? Pode dar certo. É sem álcool. Mas não vem de você, tá? Não faça isso de você. Você não vai, já que você tá escolhendo, você não joga para perder. Já que você tem a opção de escolher, oferecer, se você vai oferecer suco ou cerveja sem álcool, joga para ganhar. Joga para ganhar. Ah, Vitor, mas é mais fácil ele aceitar cerveja sem álcool. Duvido. Não é impossível, mas acho duvido. E se ele falar que vai diminuir? Tá, não me interessa. Isso é a sua opinião sua, beleza. Se você acha que dá para diminuir, mas esse jantar aqui é esse jantar. Eu tô falando desse jantar. Vitor, mas um jantar não resolve a sobriedade. Um jantar vai fazer ele parar de beber? Ele não vê graça numa janta sem álcool. Ai, Vitor, mas ele não vê. Ó, Vitor, mas ele diz que não aceita um jantar sem álcool. Ó, escuta bem, grava na memória que eu vou te falar. Se você deseja avançar nesse caminho. Eu sei que se você tá, dependendo do jeito que você convidou, dependendo do estágio da mudança que essa pessoa tá, esse exemplo que eu dei do jantar, ele pode ser difícil, ou ele pode ser só um jantar, e a pessoa fazer um jantar meio reclamando. Só que é o seguinte, querido, querida, não despreza o poder de um pequeno passo. Não despreza o poder do próximo passo. Você está olhando lá na frente, você está pensando lá na frente, ah, Vitor, mas ele falou que não gosta, ele falou que não quer, e aí você faz o quê? Você paralisa. E qualquer maratona que você for imaginar, nossa, Vitor, mas uma maratona, como assim uma maratona? Maratona é uma coisa impensável. Sabe de que é feita uma maratona? Um passo depois do outro. Então não diminui o poder que existe um passo e não se desespera se você está longe de onde você quer chegar. Tudo que você precisa dar é o próximo passo. Tudo que você precisa dar. Não interessa onde é que você está. Nem se você está bem, nem se você está mal. Tudo que você precisa dar é o passo adiante. E você precisa ter foco nisso. No passo seguinte. Certo? Me enrolei, demorei. Eu adoro esse assunto. Eu já palestrei sobre isso em vários lugares, para residência em psiquiatria, para médicos. Eu adoro esse assunto. Mas por isso que eu demorei um pouco, talvez, a live, me enrolei um pouco nela, né? Porque esse assunto é muito rico. E realmente, eu acho que esse assunto é o assunto mais importante, talvez. É claro que ele não é simples, né? Ainda mais que a primeira vez que você está me ouvindo falar sobre isso, você está começando a me conhecer, não é simples. Só que ele é o suco do milho, ele é o centro da parada. A partir daqui começa a nascer a raiz para tudo. A partir daqui começa a nascer o caminho que vai te levar para fazer quem você ama parar de beber. E aí, se você não entende isso, você vai começar a pensar, ai, Vitor, mas ele falou para mim que ele não vê graça na vida sem beber. Querido, ele está no estágio de quê? Pré-contemplação. Falta o quê? Falta ir para a contemplação. E é esse o próximo passo. E acabou. Ah, a ação. Está longe da ação, Vitor. Não interessa. Não interessa. Não faz diferença. Ah, Vitor, mas quem está na pré-contemplação demora mais para quem está... Não existe isso, tá? Só para esclarecer essas coisas. Vitor, mas a pessoa chegou na ação, ela nunca mais vai voltar para outro estágio? Não. Aí tem níveis, mas aí eu não quero complicar agora. Mas existem níveis. Vitor, toda pessoa passa de um estágio para o outro? Beleza. Não, a pessoa pode pular de um estágio para o outro. Pode pular da pré-contemplação para a ação? Até pode. Não é o mais comum, mas pode. Pode acontecer. Tem gente, ó, por exemplo, já teve gente que começou a me assistir uma vez, ó, primeira live que assistiu. Já, nossa, cara, eu não sabia que isso existia. Agora que eu sei, nossa, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. Eu quero aprender, eu tô aqui comprometido, toda live eu tô aqui assistindo, tô anotando, eu quero fazer tudo. Foi da pré-contemplação, nem sabia que existia. Agora sabe e foi pra ação. Tem gente que não, me acompanha há 1 ano. Ah, Vitor, sabe o que é? Eu já desisti de você, mas eu voltei. Entende? Isso varia. E o que você precisa focar não é nisso. É você agir de uma forma sensível aos estágios da mudança. Porque daí você sempre vai avançar. Por exemplo, Vitor, mas o alcoolista que eu amo, ele não gosta de falar sobre álcool. Você está furando o sinal vermelho. Você tem certeza. Se ele não gosta de falar sobre o assunto, é porque você está furando o sinal vermelho.
Você tá andando na rota, você não tá olhando para os lados. Aí você, mas ele não gosta que eu fale nada. É que você tá furando o sinal vermelho. Se você respeita a sensibilidade dos sinais da mudança, do estágio da mudança, o que você vai colher, o que você vai sentir é a abertura. É abertura, 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 abertura. Vitor, mas me dá um exemplo disso? Eu não sou perfeito, mas você quer um exemplo disso? Pelo menos de como conversar? Um exemplo possível? Assiste o 707. São aquelas lives que eu faço em que eu entrevisto alguém ao vivo, que alguém faz uma pergunta para mim ao vivo. Assiste, veja como é que eu faço. Eu não sou perfeito, mas a maior parte das vezes você vai perceber que eu não furo o sinal vermelho. Eu não invado o sinal vermelho. E às vezes eu toco em assuntos bem pesados. Você pode aprender com os exemplos. Olha lá, o Vitor perguntou dessa forma. Por que será que ele fez assim? Começa a se perguntar. O Vitor falou assim desse jeito. Por que será que ele fez isso? Começa a se perguntar e começa a copiar algumas coisas que você enxerga. Quando você vai conversar com o alcoolista que você ama. Aí, essa sacada é matadora, hein? Essa sacada ninguém diz. Começa a perceber, é um jeito de você aprender. A vida, como é que eu faço? Observe, eu não sou perfeito. Você vai me ver errando. Se você me ver errando, boa, você tá aprendendo. Eu erro, todo mundo erra. Não tem? O faixa preta erra. Mas você vai ver que eu acerto mais que eu erro. Pode ter certeza, 80% das vezes, você vai me ver acertando. Você vai me ver errando também. Mas você vai me ver 80% das vezes acertando. E tá ótimo. Tá ótimo. 80% das vezes acertando é maravilhoso. É nível faixa preta. Aí o que acontece? Vamos ver. Então, beleza. Vamos lá. Um pequeno passo aplicável para já. É o seguinte. É você começar a identificar. Primeiro passo. Vitor, o que eu faço agora? Tá, entendi um pouco isso aí. Tá caindo a ficha devagar aí. O que eu faço, então? O primeiro passo para você começar a utilizar isso, ele é de verdade. Vitor, mas é só isso? Não é só isso. Não é só isso. Você identificar esse estágio da mudança. Porque primeiro erro que eu vejo em quem vai aplicar isso é errar no estágio da mudança. Começa a identificar, começa a parar para pensar. Que estágio da mudança essa pessoa tá? Olha o seu também, tá? Se você começar a se pegar com má vontade, eu não quero nem saber, mas é muito difícil, beleza, você tá no estágio anterior, e aí você tem que observar você. Se você não tá no estágio nem de querer identificar o outro, você não tá na ação, você volta a você e identifica você daí. Mas se você já tá na ação, ou já tá um pouco mais adiante, começa a identificar o estágio da ação que o outro tá, e como é que você reage a isso. Será que você tá queimando o sinal vermelho? Vitor, eu não sei exatamente o que é isso ainda. Beleza, mas começa a observar. Começa, não vai pisando de qualquer jeito. Começa a pisar onde você vê que, começa a falar. Quando você falar alguma coisa pro alcoolista, o jeito que você for falar, ou escuta. Ele respondeu assim. Por que será que ele respondeu assim? E começa a nutrir uma curiosidade. Que muitas vezes a gente perde quando tá frustrado. Mas começa a nutrir uma curiosidade. Por que será que ele falou isso desse jeito? Poxa, que irritante o que ele me disse. Por que será que ele falou assim, hein? Será que alguma coisa que eu disse possa ter contribuído para despertar isso? E não é 100% das vezes que sim, mas eu vou te dizer muitas vezes sim. Só que você vai ter que estar aberto para ouvir os sinais que você recebe no dia a dia. E não é a coisa mais gostosa da jornada, eu sei. Eu também prefiro ser perfeito, mas eu não sou. A gente gosta de estar sempre certo. Pelo menos eu preferiria poder estar sempre certo, mas a maior parte das vezes não tô. Né? Quando eu vou conversar com alguém no dia a dia, né? A gente não é sempre certo. Mas começa a observar. Começa a observar que reações você causa. E começa a identificar através disso que você aprendeu na live de hoje. Beleza, humildade, de boa. Não tem que estar sempre certo, não precisa. Não precisa para chegar onde você quer. Abandona essa ideia de estar sempre certo. Começa a observar. Beleza, e como é que eu converso com essa pessoa? Que reação dá? Deixa eu tentar mudar um pouco. O Vitor deu aquela dica ali de falar desse jeito. Deixa eu tentar fazer uma pergunta diferente e ver. Deixa eu escutar. Isso já é muito bom. Se você começar a praticar isso de verdade, nossa, você vai melhorar só disso. Deixa eu ouvir. Começa a afiar o seu ouvido. Vai afiando ele. Vai afiando, não tem como. No começo você não vai entender direito, mas você começa a afiar ele. Começa, sabe? Tipo músico. O músico escuta uma música e toca. Eu tô começando a aprender a tocar violão, isso pra mim é inimaginável. Mas eu sei que se eu começar a tocar mais e mais e mais e mais, eu tô afinando o meu ouvido. E talvez um dia eu consiga.
Então começa, e é muito mais fácil você fazer isso do que tocar violão, tá? É muito mais fácil do que isso do que tocar violão. O que acontece? Aí você começa a ouvir. E perceba que é o seguinte, os estágios da mudança, eles são influenciáveis. São influenciáveis. Um estágio, ele não necessariamente vai ficar... Principalmente, Vitor, aqui em casa o meu tá na pré-contemplação. E não muda nada, já fiz um monte de coisa e não muda. Cara, os estágios da mudança, eles são fluidos. Você não entendeu ainda como fazer, você ainda não fez o que poderia fazer, ou você não sabe, ainda tá tudo bem. Me falaram assim esses dias, né? Eu tô tagarela hoje, eu gosto desse assunto, né? Fala o seguinte... Vitor, mas você diz pra mim o seguinte... Vitor, você quer dizer então que se eu não tô conseguindo fazer que eu amo parar de beber, quer dizer que eu tô errando em algum lugar? E sabe qual é a minha resposta? Sim. A minha opinião é que sim. Se você não tá conseguindo fazer quem você ama parar de beber, é porque você tá errando. Credo, Vitor! Como assim eu tô errando? Mas não depende dele? Depende só de mim agora? Como é que é isso? Não, deixa eu esclarecer isso, então. Se você não entendeu o que eu tô explicando nessa live, eu tô errando. Ué, mas você pode ter assistido de qualquer jeito, você pode não ter nem ouvido, você pode ter entrado da metade para cada live. Mas se você não entendeu o que eu falei nessa live de hoje, eu tô errando. Mas eu vou te dizer, quem não consegue viver sabendo que está errando, não consegue evoluir na vida. Para eu poder melhorar, eu sei que eu tô errando, certamente nessa live de hoje eu errei um monte de gente não entendeu, porque eu errei. Eu sei que muitas pessoas aprenderam também. E eu não fico completamente satisfeito. Por quê? Mas eu fico satisfeito o suficiente para entender que eu fiz o meu melhor. Porque na medida em que eu entendo que se eu não tive o resultado que eu quero, eu tô errando, isso me coloca numa posição de humildade. Eu não preciso acertar. Você não precisa acertar. Não é obrigado a acertar, você entende? Vitor, mas é uma responsabilidade muito grande. Não é a sua obrigação. Por que é uma responsabilidade muito grande? Você é obrigado desde quando? Da onde? Eu não acho que você é obrigado. Percebe a diferença? Beleza, tá errando, beleza, tô errando. E às vezes no meio do percurso você pode acertar e não necessariamente chegou lá ainda, mas vai chegar. Não chegou lá ainda, mas vai chegar. Se você está acertando, mas as chances, você não está tendo resultado nenhum, você está errando. Vitor, mas onde é que eu estou errando? Eu não sei, você pode até conversar comigo, vamos dizer assim, mesmo que eu não saiba, no meu critério está errado. É um critério, é arbitrário, é opinião pura. Isso não é a verdade, é um critério. Porque na minha cabeça, se existe um objetivo e eu não estou chegando lá, eu estou errando. Mas é referencial, entende? É a referência que eu tenho. Você pode pensar, não, Vitor, mas eu fiz tudo certo. Não, cara, você não pode aceitar que você fez. Que se você não puder aceitar que você vai errar, como é que você vai aceitar? Como é que você vai acertar? Tá tudo bem errar. Você não é obrigado a acertar sempre e ninguém acerta sempre. Agora, a questão é a seguinte, o que importa de verdade é o seguinte, isso é importante para você? Então, beleza, esse é um caminho seu. Se é importante, é seu. Você não deve nada para ninguém. É seu. Agora, se você tá errando, beleza, você quer melhorar? Tá, você pode. Você quer acertar mais? Beleza, de boa. Você só precisa ser 1% melhor a cada dia, no seu objetivo. E ninguém tem que te julgar se você está indo rápido ou devagar. É o seu caminho. Eu só digo que você está errando por quê? Porque eu acredito, de verdade, que os objetivos que você tem para fazer quem você pode parar de beber, eles são alcançáveis. Você pode não querer chegar lá. Você pode não estar disposto. Você pode achar que não vale a pena. É totalmente diferente de não ser possível. Você percebe a diferença? Você percebe a diferença? Você pode não estar disposto, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Não tem nenhuma vida que é mais importante do que a sua. Para você. Entende o que eu quero dizer? Não, e ainda, olha só o que eu acabei de dizer. E para ver como eu erro também com algumas pessoas. Tem gente que diz que não entende quando eu digo que primeiro é cuidar de nós. Não tem, né? Por quê? O que eu digo com isso? O que eu quero dizer com isso? Porque o problema é seu, a vida é sua, e fazer quem você é uma parar de beber é um problema seu. Se você não acha
Se você acha que isso não é cuidar de si, no meu conceito, você está muito enganado. O que você está fazendo na sua vida? Então, se você está assistindo a live de um cara que fala sobre como fazer quem ama parar de beber, isso não é para você, não é um interesse seu. Eu não entendi. É o interesse de quem, então? É o interesse de quem? É dele? É seu. Não é seu? Não é você que tá aqui? Então como é que não é deixar de cuidar de si? É um caminho que você tá escolhendo? Começa por aí. Tá entendendo? Você não deve nada pra ninguém. A pessoa mais importante é você. Você não precisa se submeter a nada. Percebe a diferença? Que mais? Estamos finalizando já. Muita pergunta. Olha só, que legal. Eu parei um pouco, mas agora eu resolvi continuar. É a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo. Ó, mas eu falando assim, essa live tem... Esse assunto aqui, ele é para outra live, tá? Mas quem sabe eu faça um. Ah, Vitor, eu preciso primeiro cuidar de mim para cuidar dele. Não é a opinião do Vitor. Porque às vezes cuidar de si sem fazer algo com ele é cuidar dele também. Mas eu não quero deixar isso confuso, vai ter que ser uma outra live. Porque tem gente que fala, eu tenho que cuidar de mim para depois cuidar dele. Eu acho que você nunca deve deixar de cuidar de si. O caminho de fazer quem você ama parar de beber, ele deve ser, ele precisa, pelo menos se você segue o que eu ensino, ele deve ser, ele passa por, é um caminho em que você tá cuidando de você. Se não tá errado em algum lugar, cara. Porque não, o que é, Vitor, mas falar com paciência com ele não é cuidar de mim. É? Entende? Vitor, mas às vezes quando eu tô com raiva dele, eu não xingar ele, eu não falar palavrão, isso não é cuidar de mim, isso é cuidar dele. É? Aí são conceitos diferentes, né? Eu acho que é cuidar de você isso. Você poder controlar suas emoções, você poder ser efetivo nos seus objetivos. Na minha cabeça, isso é cuidar de você. Por quê? Eu entendo que um dos objetivos que você tem é fazer o outro parar de beber. E nunca isso deve invadir o seu autorrespeito. Claro que não.